precisa tocar a matéria para a gente poder então avançar um pouco e conseguir fazer um projeto na aula que vem, tá? Em todo caso, como eu disse para vocês, já tem alguns exercícios aqui, quem quiser treinar um pouco aí depois. Bom, agora vem outro detalhe importante. A potência média em alternada, a gente já viu que é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, a gente está trabalhando com a fase, diferença de fase, e está trabalhando com valores máximos aqui. Aí surge uma pergunta, agora que a gente já viu o conceito do RMS, será que a gente não pode especificar o valor de potência pelo valor RMS? A gente pode, é bem fácil de fazer isso. O que a gente faz? A gente pega esse 2 que está aqui, ó, e desmembra ele em duas raízes de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o 2. Então esse 2 se transformou nisso aqui. Como esse 2 está embaixo, os raízes de 2 ficaram embaixo também. Ficaram embaixo do valor máximo de tensão e do valor máximo de corrente. Agora, o que é o valor máximo de tensão dividido por raiz de 2 e máximo de corrente dividido por raiz de 2? Exatamente aqui, ó, é o RMS. Então, essa fórmula aqui, ó, em vez de a gente trabalhar com valores máximos, a gente pode trabalhar com valores RMS e ter o valor de potência. Então, qualquer equipamento alimentado em tensão alternada, como é que a gente pode calcular a potência média consumida por ele? Pega a tensão RMS, pega a corrente RMS, multiplica as duas e ainda multiplica pelo cosseno da defasagem. Para pegar a tensão RMS é só dividir ela por raiz de 2. Não, aí é que tá. Se tu tiver o valor máximo, tem que pegar o valor máximo e dividir por raiz de 2. Mas no nosso caso aqui, o 220 que a gente trabalha é o quê? Já é RMS, então já é essa fórmula. Então por isso que eu estou pedindo para vocês tomarem cuidado aqui. A fórmula original é essa. Com o conceito de RMS, ela se transforma para essa. Se a gente já estiver trabalhando em RMS, e normalmente no dia a dia os equipamentos é tudo RMS, então a fórmula já que a gente vai usar é essa aqui. Certo? Por quê? Porque os equipamentos são especificados em RMS, né? Tudo é especificado em RMS. Detalhe, pessoal, essa fórmula é mais simples. Por quê? Porque a gente tirou esse 1,5 aqui, né? Se vocês compararem daqui para cá, na verdade caiu fora esse 1,5 e a gente ficou com o valor do RMS. E notem que V vezes I é uma associação direta com potência em corrente contínua, né? Corrente contínua é o quê? É V vezes I também, só que contínuo. Aqui é V vezes I, é RMS. Claro, só que tem ainda essa defasagem que aí não tem como tirar, ela se mantém porque ela é essencial para a gente analisar a potência corrente alternada. Quando tem uma especificação do transformador, por exemplo, do carregador, celular que tenha corrente especificada. Tudo é RMS. Tudo. Sempre é RMS. Ninguém trabalha no dia a dia com valores de pico. Né? Que é aquilo que eu disse para você. Uma tensão alternada, tá? Uma tensão alternada, ela tem vários parâmetros. Tem o valor máximo, tem a frequência, tem a fase, tudo isso para especificar ela matematicamente. Mas quando a gente vem para o lado da potência, para saber potência, no final das contas, tudo que nos interessa é aqui, ó. São valores RMS e as defasagens, tá? Para calcular a potência, isso é o que interessa. Bom, então, pessoal, pegando o caso de uma resistência, tá? Só para vocês verem como, no fim, a fórmula, né, apesar de todos esses cossenos, seno, multiplicação, não sei o quê, no fim, o valor RMS, ele acaba simplificando isso tudo. Vamos pegar o caso de uma resistência. Para uma resistência pura, qual é a impedância dessa resistência? A impedância da resistência é 1,0. O que quer dizer impedância da resistência? Quer dizer a gente considerar também o ângulo que a resistência vai provocar entre tensão e corrente. Uma resistência sempre vai provocar ângulo zero entre tensão e corrente. Se ele provoca ângulo zero, a impedância tem ângulo zero, quer dizer que a tensão e a corrente estão em fase. Se elas estão em fase, tem a mesma fase. A diferença de fase vai ser zero. Portanto, o cosseno de zero vai ser 1. E aquela fórmula que era V, I vezes cosseno, como o cosseno ficou 1, a gente substitui e vai ter simplesmente isso aqui. Ó. Então, trabalhando com um chuveiro elétrico, uma resistência, uma lâmpada elétrica, incandescente, a gente tem simplesmente potência é valor RMS de tensão vezes valor RMS de corrente. Então vamos pegar assim, eu tenho uma lâmpada que vai ser alimentada em 220 volts. 220 é RMS, vou deixar bem claro. E ela vai consumir 1 ampere. 1 ampere o quê? É RMS também. Eu simplesmente pego 220 vezes 1 e tenho 220 watts. Note que a potência já é dada em watts, tá, pessoal? Quando a gente trabalha com valores RMS. Tá? Claro, RMS de volts e RMS de amperes também. Ok? Notem que, então, que essa fórmula é muito semelhante à corrente contínua. Certo? Muito semelhante à corrente contínua.
gente também pode trabalhar com o próprio valor da resistência para calcular a potência usando a resistência. Então, de novo, usando a lei de Ohm, né? O que a gente tem aqui? A potência numa resistência é I ao quadrado RMS vezes R, ou então V ao quadrado RMS sobre R. Então, naquele exercício da prova, o último, aquele, né, que trabalhava com uma lâmpada, era esse o caso. Vocês nem conheciam essa definição de RMS, mas a fórmula era exatamente Eu ia comentando a questão da prova que já tem 220 volts. Né? aí é que tá. Como vocês não conheciam, é evidente que eu não ia colocar lá que era 220 RMS, mas agora você pode fazer exceção. Sim, aquele valor 220 era RMS, certo? A corrente que vocês estavam calculando era uma corrente RMS também. Enfim, sempre que a gente trabalha com RMS, eu obtenho valores RMS. Okay? O RMS também é chamado de eficaz, tá? Isso aí são sinônimos. Bom, depois aqui a gente tem um exemplo, aqui é só um exemplo numérico, tá? Calcular a potência média dissipada numa resistência de 1,5 ohms quando é aplicada uma tensão senoidal de 3 volts de pico. Então aqui só para exemplificar, tá? A tensão foi fornecida em termos de valor de pico, não é a valor RMS. Então, a onda de tensão é isso aqui, ó, 3, que é o máximo, cosseno de ômega t. Como é que eu calculo a corrente? A corrente é simplesmente a tensão pela resistência. A resistência foi fornecida aqui no meio. Eu pego toda essa fórmula, divido por 1,5, 3 por 1,5 vai dar 2. Então a corrente vai ser 2 cosseno de ômega t amperes, é uma corrente alternada. Tensão alternada, corrente alternada. Como é que eu calculo a potência média? Eu posso então pegar os valores de pico e dividir por 2, que era essa fórmula aqui, ó. Que é valores de pico dividido por 2. Valor de pico, 3 e 2, dividido por 2, eu tenho 3 watts. Então nesse exemplo aqui eu tenho 3 watts. Eu posso também calcular esse mesmo exemplo pelo valor RMS. A tensão máxima vale 3. 3 sobre raiz de 2. A corrente RMS, corrente máxima dividido por raiz de 2. 2 sobre raiz de 2 é isso aqui, ó. Então, em termos, esse exemplo aqui, que tem 3 volts de pico e 2 amperes de pico, em termos de RMS fica isso aqui, ó, pessoal. Tensão RMS 2,12 RMS e RMS 1,14. Se a gente pegar esses dois valores e multiplicar, vocês vão achar 3 exatos. Se não acharem 3 exatos, é porque vocês fizeram um truncamento aqui, né? Porque aqui tem mais casos. Mas se a gente fizer exatamente, trabalhar com esse medidor, vai achar 3. Pela definição, porque simplesmente V vezes I RMS. E aqui, no último, o mesmo exemplo, né, calculado também pelo valor da resistência. Posso pegar V ao quadrado RMS por R, ou então I ao quadrado RMS vezes R. Então, pegando os valores RMS, substituindo na forma, sempre eu vou chegar a 3 watts. Então, notem aqui, ó, 4 formas diferentes, tá? 1, 2, 3, 4, de calcular o mesmo valor. Certo? Bom, agora, aqui, ó, pessoal, nesses slides aqui, tá? A gente tem alguns exemplos numéricos, tá, de trabalho de tensão e corrente de forma alternada. Tá? Aqui eu vou deixar para vocês analisarem, depois quando estiverem estudando e quiserem relembrar nessa questão, tem alguns gráficos aqui para ilustrar para vocês. Um exemplo numérico aqui. A tensão vale 3 valor de pico, a corrente vale 2 valor de pico. Se eu multiplicar os dois, eu acho essa fórmula de potência. Aqui é a parte alternada da potência, aqui é a potência média. Depois aqui tem os gráficos, tá? Mostrando para vocês aí vários casos. Como é que a gente interpreta, pessoal, essa potência média? A gente vai fazer o seguinte, tem alguns gráficos aqui, ó, onde a gente tem uma tensão, uma potência alternada, ok? E aqui a gente tem o valor médio. Então é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Sempre que o valor médio de potência é positivo, eu estou absorvendo potência. Quando o valor médio não, desculpe, quando o valor instantâneo, né, é positivo, eu estou absorvendo. O valor é negativo, eu estou fornecendo. Aqui, ó, as duas áreas aqui achuradas em vermelho e azul são iguais, por isso que a potência média deu 0. Na medida que essa potência vai subindo em relação ao eixo, tá, eu vou tendo uma área maior absorvida do que uma área fornecida. Então a potência média sai de 0 aqui e vai subindo no eixo. Até que eu vou ter aqui um outro caso, onde eu tenho muito mais absorvida, menos fornecida, a potência aumentou.
E aqui o caso limite, que é quando eu trabalho com uma resistência. Uma resistência sempre tem potência sendo consumida, sempre. Às vezes mais, às vezes menos, até zero, mas nunca passa para baixo do eixo. Então eu tenho uma potência média aqui, né, que é o máximo que eu consigo tirar de um elemento de corrente alternada. Ok? Bom, aqui tem mais alguns exemplos, tá, melhor, exercícios, tá, para quem quiser praticar. Agora, quando a gente trabalha em corrente alternada, pessoal, a gente tem algumas outras definições. Na verdade, a potência em corrente alternada era um pouquinho mais complexa do que a gente viu até agora, quando a gente trabalha ela sem ser senoide. Tá? Então, para levar em conta essa troca de energia que a gente está vendo aqui, ó, vocês estão vendo que aqui não há troca de energia, porque toda a energia é consumida. Mas aqui há uma troca de energia, certo? Aqui, ó, absorvo e devolvo. Absorvo e devolvo. Absorvo e devolvo. Então, aqui há troca de energia entre o equipamento e o fornecedor, tá? Para levar em conta essa troca de energia, a potência média, né? A potência média, que a gente já viu, ela é utilizada para levar em conta essa troca de energia. Mas a gente também tem um outro conceito importante, que é o que se chama de fator de potência. Vocês já ouviram falar em fator de potência ou não? Bom, provavelmente nunca vocês ouviram falar, tá, pessoal? Porque o fator de potência não é importante para consumidor doméstico. É importante só para consumidor residencial e industrial. O que é esse fator de potência? O fator de potência vai levar em conta essa troca de energia. Vamos pensar assim num caso extremo, pessoal. Digamos que a concessionária forneceu energia para a gente e a gente ligou ali naquela nossa fonte de energia um equipamento que faz isso aqui. Consome e devolve, consome e devolve. Aí eu vou perguntar para você o seguinte: qual é o consumo médio desse cliente? Vai ser zero. Mas ele está exigindo corrente da rede? Tá. Ele ligou alguma coisa ali e tem uma troca de energia. Outro detalhe: quando há essa corrente circulando, pode haver o quê? Pode haver perdas, não é isso? Nos condutores internos do consumidor, mas também lá na rua, na concessionária de energia elétrica. Então, quando o consumidor, pessoal, liga um equipamento que faz isso aqui, ele não está consumindo potência em média, mas ele está fazendo circular uma corrente na rede. Essa corrente na rede provoca perdas nos condutores. Quem é que vai pagar essas perdas se o consumidor não paga? Vai pagar a concessionária. Só que a concessionária não paga nada também, na verdade ela vai dividir entre todos os consumidores. Então, esse tipo de equipamento aqui, ó, pessoal, ele não é interessante do ponto de vista de consumo. O ideal para o consumo de potência seria isso aqui, ó. Tudo que eu forneço de potência, eu vou absorvendo. Que tipo de equipamento é aquele lá? Esse aqui, de novo, isso seria o caso de um indutor puro ou um capacitor puro. Por exemplo, se eu ligo só um transformador na rede, ele vai estar se comportando assim, transformador a vazio, ele está se comportando assim, certo? Agora, qual é o comportamento típico dos equipamentos? O comportamento típico não é nem isso aqui, que é um caso extremo, nem isso aqui, que seria só o caso de resistência. Normalmente os equipamentos vão ser algo assim, ó, assim ou assim. Eles vão sempre devolver uma parte da energia, tá? Agora,